Olá, tudo bem com você? Você especialmente torcedor do Fortaleza, torcedora do Fortaleza, torcedores do Bahia, meus amigos, minhas amigas. Uma noite que infelizmente não foi das melhores para o tricolor do PC. Uma noite que de fato foi gloriosa para o tricolor da Boa Terra, para o Bahia. Uma vitória sensacional da equipe baiana, sensacional é a palavra. O Bahia foi uma equipe em todos os momentos do jogo. Uma equipe muito diferenciada dentro de campo, uma equipe que manteve o controle dentro de campo, o controle da partida, o controle do adversário também, o controle mental das principais ações. O Bahia é uma equipe muito fraca, né? Muito fragilizada, inclusive no seu emocional. Hoje foi uma equipe que deu banho, deu uma lição de como dominar um adversário dentro de campo. Bem, gente, antes de continuar, eu queria falar para vocês que este vídeo aqui ele tem o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo de futebol do planeta Terra. O OneFootball oferece para você a Bundesliga 2 também, das grandes competições. Eu gosto muito da Bundesliga, assisto muitos jogos, gosto também muito da Bundesliga 2 e acho que é uma competição realmente muito interessante aí. Agora, o aplicativo oferece para você não somente essas competições, mas também, acho que 1 minuto a minuto das partidas, né? As estatísticas que explicam vitórias, derrotas, empates, estatísticas que explicariam, por exemplo, por que o Fortaleza não conseguiu vencer, estatísticas que explicariam, assim como estão explicando, por que o Bahia conseguiu essa vitória sensacional, volto a dizer, em Pituaçu. Então, se você não baixou ainda o aplicativo do OneFootball, use aqui, na descrição desse vídeo tem aqui o link para você baixar o OneFootball, então você pode encostar o seu celular no QR Code aqui em cima e baixar o aplicativo do OneFootball, meus amigos. Vamos lá, essa vitória do Bahia foi, como eu disse, sensacional. Foi uma vitória, para muitos, inesperada. Eu via ela se configurando assim que o Urabove foi anunciado na equipe do Bahia. Eu presumia que essa equipe conseguiria reagir. Imaginava que no primeiro jogo contra o Fluminense veríamos já alguns sinais do novo técnico atuando na equipe do Bahia. Isso de fato apareceu. Fiquei muito surpreso com a forma como muitos torcedores ficaram, criticaram, manifestaram impaciência com o trabalho do técnico da Bova, inclusive muita gente da mídia especializada, muita gente também de canais do YouTube, né, também manifestou muito desconforto, criticando, achando que era decepcionante, achando que, enfim, apenas por um jogo, o que dava ali uma amostra do quanto o torcedor do Bahia já vive um desespero, vive uma agonia profunda com o que está acontecendo. E na partida contra o Fluminense eu vi uma evolução, eu vi intensidade, eu vi até uma marcação melhor dentro de campo. E nessa partida contra o Fortaleza, com um tempo maior para trabalhar, o técnico da Bova já sinalizou que é o seu trabalho em relação ao do treineiro, do entregador de colete, que era o Dado Cavalcante, um cara legal, mas que não era um cara competente para treinar o Sport Clube Bahia. O presidente Belintani, ele passa mal, inclusive, né, de tanta felicidade, de tanta alegria, de tanta leveza, ele passa mal. Felizmente está tudo bem com o presidente do Bahia, mas ele precisa mesmo ficar bem, precisa ficar completamente recuperado, não dar mais esses sustos, né, nos seus familiares e também nos torcedores do Bahia, evidentemente. Ele precisa ficar muito bem, até para que ele reflita, né, o tempo que a equipe dele perdeu com o técnico Dado Cavalcante, até para que ele reflita, né, o que uma escolha ou não escolha de um cartola, de um dirigente pode fazer com um time de futebol. Então o Bahia vive muito essa situação por causa da insistência prolongada com um técnico que não tinha condição de ser um profissional à frente do banco de reservas da equipe do Bahia. O Dabov já começa numa pressão, um ambiente de pressão muito forte, muito profunda, ele já começa a mostrar o que um treinador eficiente pode fazer de diferença numa equipe de futebol. Hoje a gente vê o Bahia trabalhando do ponto de vista defensivo muito bem, ocupando muito bem os espaços no seu primeiro campo, ocupando muito bem também os espaços no campo de ataque, fazendo transições muito eficientes, transições muitas vezes seguras, numa boa, num jogo até mais bem trabalhado, mais administrado, mais tranquilo no primeiro tempo e no segundo tempo tentando mesmo buscar a vitória com mais vigor, com mais veemência, né? Então acho que isso aconteceu também porque, além do futebol dentro de campo, a gente percebeu a equipe do Bahia trabalhando muito bem nos espaços, né? Trabalhando muito bem na projeção, né? Os jogadores pisando corretamente nos espaços, algo que a gente não via antes. A gente viu o setor do meio de campo muito bem preenchido pela equipe do Bahia. A gente viu, por exemplo, no começo do segundo tempo, o Rodriguinho sendo sacado da equipe, né? Houve até uma tentativa ali de crítica ali de um dos comentaristas, eu estava vendo o jogo pelo Sport TV, que falava, poxa vida, mas de repente tirou o meio campista para colocar um cara
para defender, e aí alguém mesmo corrigiu e falou, não, mas aí o Danielzinho vai jogar um pouco mais à frente, né? E de fato isso aconteceu mesmo. Agora foi também muito importante a saída do Rodriguinho, porque simbolicamente mostra que o Bahia hoje tem um técnico de futebol, e não um treinador que se esconde atrás de jogador tarimbado, não um treinador que tem medo de tirar jogadores da equipe. Um jogador como o Rodriguinho, que não entrega a intensidade no segundo tempo, que fica perdido no segundo tempo, que não ajuda na marcação, que não consegue recompor. Um jogador desse é inútil para a equipe do Bahia, que precisa nesses momentos de muita intensidade, de muita loucura, inclusive ali dentro de campo. E o Dabov entendeu isso e tirou o Rodriguinho da equipe. Foi uma ótima substituição que ele fez. Acho que o Bahia evoluiu, inclusive, a partir dessa substituição também, com o Danielzinho jogando um pouco mais à frente. Aliás, o Daniel fez uma partida espetacular. O Daniel foi muito bem na partida. O Rotacheira foi, sem dúvida nenhuma, o grande monstro dessa partida. Fez uma partida espetacular, realmente, acima de todas as expectativas. Mas o Danielzinho jogou demais. O Lucas Muni também jogou muito bem. A defesa do Bahia, a linha defensiva do Bahia também foi muito bem. Com exceção do lateral pela esquerda, né? Acho que ali fez o mínimo que tinha que fazer. Não comprometeu, mas também não foi tudo isso. Mas eu acho que os dois zagueiros foram muito bem, o Conte e o Luiz Otávio, muito bem mesmo. E o Lucas Muni, para mim, jogou demais, realmente fez um partidaço, taticamente foi um jogador extremamente importante, fez aquele jogo que muita gente não consegue ver, aquele jogo eficiente que às vezes contribui muito para a equipe, mas que às vezes o torcedor não consegue ver. Então acho que o resultado de tudo isso, né, jogadores que foram operários dentro de campo, o Muni trabalhando como volante, trabalhando como 8, pisando um pouco mais no ataque, realmente uma partida total ali, pelo menos no meio de campo do Lucas Muni, e o Daniel também, soberbo Daniel, muito bom jogador Daniel, e acho que isso aí contribuiu demais para que o monstro colombiano conseguisse fazer os gols que ele fez. Rotacheira hoje marcou 4 gols, praticamente a metade dos gols que o artilheiro, né, do Bahia fez até agora, o Gilberto, no campeonato, que são 8 gols, impressionante. Então o Bahia fez por merecer, jogou melhor no primeiro tempo, mereceu a vitória no primeiro tempo, fez por merecer também no segundo tempo e mereceu fazer sim os gols que fez. Talvez 4 gols pode ter sido muito. Bom, vai perguntar isso para a torcida do Bahia. Acho que eles acham até que, acredito que tenham sido pouco na verdade, né? Poderia ter sido muito mais gols até ali na opinião do torcedor do Bahia. Mas o fato é que o Bahia, quando chegava no ataque, sempre dava a entender que poderia sim fazer até mais gols. Então, do ponto de vista do Bahia, vitória espetacular, Bahia de boa, provavelmente agora vai conseguir recuperar nível, e é muito importante que ao finalizar o primeiro turno, o Bahia não finalize o primeiro turno na zona de rebaixamento. Isso é muito importante para a equipe do Bahia, né? E também sinaliza que as coisas podem sim ser recuperadas ali em Salvador, na equipe da Boa Terra. Do ponto de vista do Fortaleza, o Fortaleza hoje cometeu uma sucessão de erros no jogo. Acredito que a escalação teve mudanças positivas, na minha opinião. A entrada do Henrique foi importante porque o David não vinha jogando bem. Aliás, o David entra no segundo tempo de novo, não faz uma partida interessante, não consegue quase acertar uma jogada. Não dá para saber o que está acontecendo com esse jogador, não está conseguindo mais manter o mesmo ritmo de antes. O Robson, se alguém tinha que sair da equipe, era o David, né? Não dava para tirar os dois de uma vez. O Robson é um cara que entrega muito, que se dedica muito, que se cobra muito, não está conseguindo, mas está se entregando muito. Então acho que ali está tudo muito bem. Agora o Henrique entrou e não disse ao que veio. O Henrique mostrou que, infelizmente, não está conseguindo também entender o que está acontecendo com essa equipe de Fortaleza. O Henrique é um jogador que já jogou, já atuou com o Vojvoda, mas o que parece é que ele jamais trabalhou com esse técnico, porque o comportamento dele dentro de campo sinaliza que talvez ele não esteja entendendo, né, quais são as ideias do técnico Juan Pablo Vojvoda para a equipe do Fortaleza. Então o comportamento dele não tem sido dos melhores, claro, futebolisticamente falando. E não é também por falta de esforço, evidentemente. Está se esforçando, está tentando, está fazendo as suas tentativas. Mas jogador que faz suas tentativas, já temos o Robson, já temos o Matheus Vargas, né? O Fortaleza já tem outros jogadores para fazer, que são esforçados, que tentam fazer o melhor. O que se espera de um jogador como o Henrique é que ele faça um pouco a diferença. Acho que o Lucas Lima hoje teve mais tempo para jogar, não comprometeu, também não ajudou muito na criação, mas também entra numa roubada, entra numa situação muito complicada. Então é justo ali fazer uma análise mais negativa do Lucas Lima, que acho que não foi mal na partida, né? Acredito que o Edinho que em alguns momentos também sinaliza que é outro que precisa muito ser empoderado aí pelas ideias do Vojvoda, mas em alguns momentos ele conseguiu mostrar ali algo de positivo, tentando drible, tentando fazer ali uma jogada para entrar dentro da área, para aparecer nas costas da zaga. Gostei do Edinho, apesar de também não ter conseguido fazer algo de mais concreto, de objetivo para a equipe do Fortaleza, né? A gente teve a linha de zaga do Fortaleza hoje, foi realmente o Tite muito mal mesmo, né? O goleiro, o Boeck, também muito mal. O Boeck tem seus créditos, evidentemente, mas hoje foi decepcionante. Fez uma partida muito ruim, né? Agora,
É claro que o pior jogador ali do Fortaleza, evidentemente, foi o Jackson. O Jackson realmente, ele sinaliza que esse jogo, assim como outras partidas também, porque não é só pelo erro, gente. É a maneira como se posiciona. Não só pelo erro, gente. É a maneira como vai tentar dar o bote. Não é só pelo erro, mas é a maneira como tenta cobrir. O Jackson não vem bem. O Jackson não consegue acertar posicionamento. Não é só a chegada no atacante adversário. Ele não consegue acertar posicionamento. Aquela troca de bola com o Boeck foi absurda. O Boeck, por exemplo, errou a tentar devolver a bola para ele, mas ele também entrega uma bola na roubada para o Boeck. No outro gol do Bahia, ele tenta dar um peixinho ali e de cabeça, uma bola que ele precisou quase abaixar a cabeça e quase para o gramado para conseguir colocar a cabeça no chão. Ele poderia, por exemplo, tentar colocar a perna na bola, né? E além de tudo, faltou ali o quê? Um tempo, né? O tempo correto de colocar a cabeça na bola, de tentar colocar a cabeça, cortar a bola com a cabeça. Enfim, o Jackson não vem muito bem, fez uma partida desastrosa. A meu ver, eu vou falar uma coisa que talvez vocês não aceitem, mas para mim o Jackson foi pior, mas muito pior que o Boeck, mas muito pior mesmo. Né? Em vários momentos, não somente pelo aquilo que foi visto, mas também pelas facilidades, pelos espaços que ele gerou, né? Passe errado, antecipação errada, tempo de bola, enfim, Jackson muito mal na partida, mas os erros foram coletivos. Esse Fortaleza vai precisar, encerra o seu primeiro turno, né? De uma maneira muito diferente de como começou o Campeonato Brasileiro, começou vencendo o Campeonato Brasileiro, uma partida muito difícil, um resultado até muito improvável, que foi contra o Galo, fora de casa. Vai começar agora o Campeonato Brasileiro, no segundo turno, justamente contra o Galo, no caso dentro de casa. Né? Então é um pouco como se tudo precisasse ser reconstruído novamente. Evidentemente que nada está perdido. Acredito que o torcedor do Fortaleza ainda precisa ter muita calma. Eu sei que isso é difícil, né? Mas eu ainda acredito muito que essa equipe do Fortaleza vai conseguir se recuperar e vai conseguir sim chegar à Libertadores de América com toda certeza, meus amigos. Né? Então o que eu vi hoje foi uma partida muito ruim, mas não foi uma partida isolada. Eu tenho visto uma perda de controle do jogo por parte do Fortaleza. Isso já vem acontecendo na partida contra o Juventude, por exemplo. Fortaleza teve ali nos 15 minutos finais contra o Juventude em Caxias do Sul uma partida das piores que eu vi da equipe nos últimos tempos. Pareceu não, nos últimos tempos não, com o Vojvoda. Pareceu aquele Fortaleza do Enderson em alguns momentos. Né? E de lá para cá eu não vi grande melhora. Eu não vi melhoras, por exemplo, uma grande evolução em relação ao Santos. Teve evolução, mas não uma grande evolução, enquanto o Santos mereceu ganhar, mas não jogou uma bola do mesmo nível, reconectando com o seu futebol, por exemplo, no começo do campeonato. Contra o Cuiabá, chegou a ser agônico, teve agonia, inclusive. O Fortaleza também não conseguiu fazer uma partida interessante. Então, o que aconteceu hoje em Pituaçu foi um pouco resultado do que vem acontecendo. O Fortaleza está perdendo o controle do jogo. O Fortaleza não está conseguindo mais controlar os seus adversários como antes. Isso acontece também porque alguns jogadores não estão rendendo e aqueles que os substituem, infelizmente, não estão conseguindo entrar bem. Né? A gente pensou, o Romarinho era um jogador que precisava entrar porque o Matheus Vargas não estava jogando. E presume-se alguns que o Matheus Vargas precisa entrar no segundo tempo. Ele entrou no segundo tempo hoje. Também, na minha opinião, não contribuiu muito para o jogo. Foi um pouco melhor do que se tivesse entrado, mas também não fez muita diferença. O Romarinho precisava entrar. Entrou no jogo. Né? Foi muito mal. Aliás, precisa parar com essa história de falta, gente. Aquela jogada dele, tudo começa muito ali, né? Aquela jogada dele, porque ele pede falta, ele tá morrendo, ele recebeu uma porrada para perder o raciocínio, para ficar desmaiado em campo. Não. Então por que preferir a falta? Por que não tentar ficar em pé? Por que tentar cair? Era uma zona complicada, meio de campo, uma situação de ataque. Muitos jogadores posicionados para tentar atacar. Mesmo os jogadores mais de trás estão nessa vibe, né, de tentar posicionar o corpo para tentar atacar. Né? E aí o que acontece? Ele perde a bola naquele setor, uma situação bem complicada. Por quê? Porque ele cai e espera o apito do árbitro. Tem que parar com isso. Isso não é aceitável. Aliás, é uma mania de vários jogadores do Brasil, aqui no futebol do Brasil, mas o Romarinho faz isso demais. Mas de repente foi falta ali e tal. Mas ele realmente, o árbitro apitou? Não apitou, porque fica chorando no gramado. Porque cair e ficar chorando, esperando o quê? Qual é o benefício de ficar chorando no gramado caído quando o árbitro não apitou a falta? Por que isso? Depois ainda se deu o direito de ficar irritado ainda. Muito daquele gol foi por causa do comportamento do Romarinho. Né? Assim como também a derrota toda foi comportamento de toda a equipe. O Fortaleza foi muito mal, mas acredito que o Leandro Piscine vai se recuperar e vai chegar à Libertadores de América, meus amigos. O que a gente viu aqui, talvez a gente está vendo, talvez seja uma etapa necessária nesse Fortaleza. Uma etapa necessária para que essa equipe se reconstrua ainda mais e fique ainda muito mais fortalecida. Eu acredito muito nisso. Acredito que isso tem acontecido com muitas equipes no futebol do Brasil, mesmo as equipes no Campeonato Brasileiro que estão à frente também têm vivido esses momentos. O Palmeiras viveu esse momento também.
E acredito que o Fortaleza está vivendo o seu momento, mas o Fortaleza vai se recuperar desse momento. E é muito importante, a partir de agora, que você, torcedor do Leão do PC, continue a acreditar na sua equipe. Porque a equipe vai se recuperar do que está acontecendo e vai sim chegar à Libertadores de América. Obrigado pela gentileza, meus amigos e minhas amigas, de ficarem comigo neste vídeo. Até o final.